Muito bem, agora nós vamos estudar a reta real. Antes de estudar a reta real, vocês precisam saber o significado do símbolo dos números reais. Eles são representados pela letra R, e quando tiver esse asterisco, que é a representação dos números reais, menos o zero. Tá? São todos os reais, aqueles conjuntos que nós já vimos, menos o zero, quando tiver o asterisco. Quando tiver o sinal de mais aqui embaixo, são todos os reais positivos mais os zeros, quando tiver o sinal de mais. Quando tiver o sinal de menos, são todos os reais negativos mais o zero. Tá? Como nós podemos escrever todos esses números em uma reta? Inicialmente eu vou acrescentar aqui só os naturais, tá? Na reta. Imagine que aqui nós temos uma régua e nós queremos colocar todos esses números numa régua, né? Lembrando que a régua ela representa a distância de um número até outro, a distância de um ponto até outro, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a nossa direita. A gente sabe que os números vão aumentando. Quanto mais para a direita, maior é esse número. E quanto mais para a esquerda, menor é esse número. Vamos lá, nós temos aqui a nossa direita, o 1, depois o 2, o 3, 4, 5, 6, isso vai até o infinito, ok? Então aqui eu só coloquei o conjunto dos números naturais, né? A representação dos números naturais, que vai até o infinito, por isso que tem uma seta. Muito bem. Agora eu vou colocar o conjunto dos números inteiros, né? Representado pela letra Z. Bom, o conjunto dos números inteiros, eles são todos esses naturais, mais os negativos. Então está faltando aqui, para ser o conjunto dos inteiros, está faltando os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora sim, eu tenho um conjunto dos números inteiros, né? Lembrando que para a esquerda também é infinito, né? Ou seja, então aqui eu tenho o eixo central, 0. Quanto mais para a esquerda esse número estiver, menor ele é. E quanto mais para a direita ele estiver, maior ele é. Muito bem, temos aqui então a representação do conjunto dos números inteiros. Tá, e aonde aparecem os racionais, né? Todos aqueles números que podem ser escritos em forma de frações. Uma parte dele já está aí, porque esses números podem ser escritos em forma de frações. Mas estão faltando os números decimais finitos e infinitos, não é? Então vamos lá. Eu tenho aqui, depois do zero, ó, depois do zero, mas antes do 1. Eu tenho aqui o 0,2, por exemplo. E entre o 0 e 1 tem muitos números decimais, não concorda? Por exemplo, aqui, depois do 4, maior que o 4, menor que 5. Eu teria aqui 4,1, por exemplo. Está aqui localizado na minha reta. Vamos para o lado esquerdo, para os números negativos. Eu também tenho frações aqui, né, ou números decimais, números com vírgulas, né? Então, ó, depois do 2, só que antes do 3, eu teria aqui um menos 2,7, por exemplo. Mais um pouquinho para cá, eu teria menos 5,2, por exemplo, né? Então aí eu tenho uma representação do conjunto dos números racionais, onde eu tenho todos os inteiros, né, que são os positivos e negativos, e mais as frações, né? Eles estão escritos todos em forma de decimal, mas poderia estar escrito em forma de fração também, né? 2 décimos, né? Ou melhor, representando 1/5, não é? Então são as frações e os números decimais. Esse é o conjunto dos racionais, ok? E agora os números irracionais. Como que nós vamos escrever eles nessa reta numérica? A representação deles nessa reta numérica. Nós sabemos que a raiz de 2, no exemplo anterior, é um número irracional, né? Porque ele não se repete, né? A raiz de 2 é 1,4142, então aonde estaria esse número? Esse número estaria mais ou menos aqui, ó, entre o 1 e o 2. Então ele estaria aqui, ó, 1,41, e aí vai embora e não se repete. É um número irracional. A raiz de 5, que também é um número irracional, é 2,236067. Aonde ela estaria localizado na reta? Então a raiz de 5, 2,23, estaria mais ou menos aqui. Então eu tenho 2,23 e aí vai embora também. O π, que é 3,14, ele estaria aqui na reta entre o 3 e o 4. 3,14
e aí vai até o infinito e não se repete em nenhum momento, tá? Então esses são os números irracionais, e tem uma infinidade de racionais, tanto positivos quanto negativos, ok? A nossa reta real, né, fica expressa dessa forma, né, porque ela tem todos os conjuntos representados nela. Nós vamos comparar os números, nós podemos comparar entre maior que e menor que. Lembrando que quando o número é maior, a gente lembra da boca do jacaré, né? A boca do jacaré fica aberta para o número que é maior. Eu tenho π e eu tenho a raiz de 2. Qual é maior? O π não vale 3,14? Olha onde ele está na reta. Ele está aqui, 3,14. E a raiz de 2 não é 1,41? Abreviadamente, né? 1,41 e vai até o infinito. Olha onde está. Está aqui. Quem é maior? O π ou a raiz de 2? Quanto mais para a direita esse número tiver, maior ele é. Quanto mais para a esquerda, menor ele é. Então, o π é maior. Olha onde o π está. Olha onde a raiz de 2 está. O π é maior, então a boca do jacaré fica aberta para ele. E entre o π e o 4,5? O π está aqui. Aonde estaria o 4,5? Não estaria mais para cá, por exemplo? Então, 4,5 é maior do que o valor do π. Não é? Apesar do π ser infinito, olha, mas ele não passa de 4, né? O π é menor. Se o π é menor e o 4,5 é maior, a boca do jacaré fica aberta para quem é maior. E a raiz de 5? Eu tenho aqui a raiz de 5 e eu tenho 2. Aonde está a raiz de 5? A raiz de 5 não é 2,23? Está aqui. Aproximadamente, é claro. A raiz de 5 está aqui. E aonde está o 2? Está para trás, ó. O 2 ficou para trás. Então o 2 é menor, a raiz de 5 é maior. Então a raiz de 5 é maior, boca do jacaré é aberta para ela. Agora, nesse exemplo, os números estão escritos em forma de fração, não tem problema. Faça a divisão, né? Pode usar a calculadora e faça essa divisão. Eu tenho 1/5 e eu tenho 1/3. Quanto que é 1/5? 1/5 é 0,2. Quanto que é 1/3? 1/3 é 0,33333, né? É uma dízima periódica. Qual desses números é maior? 0,2 ou 0,3? O 0,2 está mais à esquerda, o 0,3 mais à direita. Então 0,3 é maior. Se ele é maior, boca do jacaré, aberta para ele. No último exemplo, nós temos 7 meios, ou 7 dividido por 2, que é igual a 3,5. 3,5 e menos 1. Qual dos dois é maior? O 3,5 estaria mais ou menos aqui, na reta. E onde estaria o menos 1? Olha lá, à esquerda. Sempre quando você compara um número que é positivo, né, está à direita do zero, ele é positivo, com um número que é negativo, o número positivo sempre será maior que o negativo. Então a boca do jacaré fica aberta para ele também.